Olá, aqui é o Laudo e você está no canal do Desmorto. E hoje a gente vai falar de anime. E um anime que está gerando uma certa polêmica. Tanto é que no Brasil ele não passa oficialmente. A Crunchyroll ou outros canais assim não tiveram interesse em trazer ele, justamente para prevenir a polêmica que ele pode estar trazendo. E tem países como a Alemanha que começaram a exibir o anime, mas depois interromperam justamente por causa do tema que ele lida. Bom, o Kaifuku, ou o Hero of Healer, ele é um anime extremamente eit, que ele beira muito o hentai. Tanto é que ele tem duas versões do anime, uma versão censurada e uma versão mais explícita. Assim, não há cenas explícitas propriamente dito, mas há muita nudez e há muitas cenas de atos sexuais. É um anime que com certeza não é indicado para crianças, porque além dessa parte sexual ele tem muita violência. Mas essa é a polêmica, porque ele é muito violento e porque ele explora muito a sexualidade? Não, porque existem outros animes que lidam com isso, existem hentais que são sexo explícito propriamente dito, mas o grande problema ou a grande polêmica desse anime não é só isso. Assim, é claro que hora ou outra, quando um anime faz muito sucesso, as coisas que normalmente chamam a atenção dele é o que o pessoal comenta. E mesmo existindo N outros animes que tem, que são esse eit, né, que seria beirando muito o hentai, que para quem não sabe, hentai é pornografia em desenho. É um anime pornográfico. O eit ele seria talvez o limite para ele, assim, ele mostra muitas cenas que é como se fosse, vamos pensar assim, ó, Game of Thrones. Game of Thrones ele tem bastante cenas de sexo, tem bastante nudez, mas ele não é um sexo explícito, ele não mostra tudo, ele não é um filme pornô. O eit seria mais ou menos isso também, ele tem as cenas assim que mostra os seios, mostra a nudez assim da mulher, não mostra as partes íntimas, mas mostra praticamente tudo, e os atos sexuais também acontecem. Em cada episódio sempre tem uma sequência até que longa nesse sentido. Mas qual que é a real polêmica? Bom, a história, a gente acompanha o protagonista e a história ele se baseia no mundo medieval. E lá ele tem os heróis, que eles nascem com destinados a serem heróis, e cada herói tem uma classe. Tem o espadachim, tem o rapaz que lida com armas, tem aquele que é melhor com magia, e o nosso protagonista ele nasceu como um healer, como um curandeiro, e isso ele já é mal visto pelos outros heróis, e chega um ponto que ele é basicamente escravizado, porque eu não vou entrar muito nos detalhes da história, mas basicamente ele não quer ser curandeiro, porque quando ele cura uma pessoa ele recebe todo aquele sofrimento que a pessoa teve. Então é uma coisa que ele não quer, então ele acaba sendo forçado, drogado, e nisso ele é bastante torturado e também bastante violentado de forma sexual também. Ele é estuprado, ele sofre os maiores abusos, humilhação, ele é forçado a se viciar numa droga para eles poderem controlar ele e tal. Chega um ponto nesse anime que como ele é um curandeiro, ele começa a ter resistência a veneno, e isso vai criar resistência à droga também. Então ele meio que fica consciente, ele ainda se mantém submisso, até que chega um ponto que ele consegue meio que se libertar. Tem acesso a Pérola Filosofal, e com isso ele consegue voltar no tempo. Ele volta cerca de 4 anos antes dele ser chamado para ser herói, e ele consegue manter as lembranças. Então ele começa a arquitetar como que ele vai fazer. E como ele sofreu muito, ele tem como maior objetivo a vingança. Então, e é muito forte a vingança dele, é muito explícito. E a polêmica justamente está aí, porque ele é um homem, ele foi estuprado, ele foi humilhado, ele foi tudo, e as pessoas que fizeram isso, a grande maioria foram mulheres. Então quando ele vai colocar sua vingança à prova, ele tortura essas mulheres, ele as coloca em situações assim de violência sexual, e isso que gera a grande polêmica nesse sentido. Qual que é o limite da vingança?
essa obra ela lembra bastante um filme já antigo chamado Doce Vingança, que tem mais ou menos a mesma trama, só que é uma mulher que ela é atacada por vários homens e depois ela consegue se vingar de todos eles. Eu não vou entrar no mérito se a vingança dele é justa ou não, mas ele tá aí, esse anime existe e eu acredito que ele não vai ser cancelado. Tanto é que ele tá fazendo bastante sucesso no Japão, que é da onde ele tá vindo, né? E também, aparentemente, um dado interessante é que bastante mulheres gostam de assistir esse anime. Porque eu não vou saber dizer. Ele é muito tipo harém, tem o protagonista e ele é cercado por várias mulheres, as mulheres gostam dele e tal. E ele eventualmente faz as vinganças deles. Ele não é um herói, tá? Ele, podemos dizer assim, que ele beira entre o anti-herói e o vilão, pra mim. Então, não é tão problemático ele ter ações assim erradas. Ele tem uma certa código de honra, por exemplo, assim, que ele, antes dele se vingar das pessoas que fizeram a maldade com ele na primeira vida dele, né, antes de ele voltar no tempo, ele se certifica se aquela pessoa realmente é má. Então ele até coloca assim, eu não vou fazer nada se ninguém fez nada comigo. Tanto é que a última vingança, que foi da semana passada, foi bastante pesada, bastante criticada no sentido assim que foi muito explícito, que era uma soldada a qual na primeira versão, na primeira vida dele, abusou muito dele, e agora ele criou uma vingança no sentido assim que ela foi violentada de forma extrema e ela foi morta depois também. Mas antes disso mostra que ela era uma pessoa não muito boa. Ela era uma pessoa que ela pegava, drogava outras mulheres e as estuprava e não ligava para isso. E então nosso protagonista desse anime ele é tipo um vingador, um justiceiro. Mas o objetivo dele principal é a vingança e ganhar poder. Tanto é que ele não quer fazer a bondade para as outras pessoas. Não, ele teoricamente ele quer só o benefício próprio. Tanto é que acompanham ele algumas personagens, né, que ele de certa maneira manipula, ao meu ver. A primeira, tanto é que foi a primeiro alvo da vingança dele, que ele tirou as memórias dele, tirou as memórias daquela personagem, mudou o rosto dela também e contou uma nova história para ela, falando assim que ela era sempre a companheira dele. Tanto é que durante o anime, no desenvolvimento, ele chega na conclusão que ela é má, ou era má daquele jeito, não só por ser, mas também porque o reino corrompeu ela. Então ele também coloca que a vingança dele vai ser destinada a esse reino que é extremamente corrupto, que não só no corrupção assim de fazer coisa de roubar dinheiro e tal, mas assim, como é um mundo medieval, existem os semi-humanos, né, as raças que não são os humanos. Tem, por exemplo, uma das protagonistas, assim, uma das personagens que acompanha ele é como se fosse uma menina lobo. Tem outros também que são os demônios, né, que no anime não é o demônio católico, assim, ele é uma raça e é basicamente isso. Alguns são mais, outros não. Então é meio difícil de estar explicando assim para quem não conhece. Demônios é uma coisa recorrente em animes, mas não necessariamente são criaturas malignas. São uma raça distinta que é como se fosse um elfo, como se fosse um goblin. Então é uma raça de fantasia, mas não necessariamente é vilanesca. Mas esse reino ele meio que fala assim, vocês estão aqui, tipo, tem um dos últimos arcos, numa cidade lá que vivem humanos e demônios, eles vivem em paz, eles vivem super bem e tal lá. E aí o reino vai lá e fala, vocês estão sendo dominados, vão matar todo mundo. As pessoas, até os humanos, eles matam para depois justificar que foram os demônios que mataram, porque eles querem limpar toda aquela cidade para depois fazer alguma coisa que aí não ficou muito claro. Bom, mas esse vídeo aqui é mais para apresentar um pouco do que se trata esse anime. Será que você teria interesse em ver? Ele é exibido toda quarta-feira e, como eu disse, ele tem duas versões, a versão com censura e a versão sem censura. Geralmente, assim, a versão com censura é exibida antes, principalmente por causa da TV japonesa, e depois a versão sem censura ela é exibida mais tarde. Como eu disse, no Brasil não tem nenhum local
regular que você pode estar vendo, então você tem que procurar em sites de fãs, esse tipo de coisa que eles traduzem e fornecem para você dar uma olhada nesse anime. Bom, é isso. O que você acha? Você acha que tem um limite de vingança? E se fosse ao contrário, se fosse uma mulher que estivesse vingando de vários homens que a maltrataram, será que teria menos polêmica? Mas como é um homem maltratando brutalmente mulheres, então a polêmica ela é maior mesmo? O filme Doce Vingança que eu comentei, será que ele seria mal visto se fosse lançado hoje? Não, bom, deixe seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de curtir e assinar o nosso canal. Falou, tchau, até mais.